Olá família, graça e paz, tudo bem? Continuando então, ou melhor, iniciando essa semana de devocional, Bom Dia Família, continuando a nossa série sobre possuir a terra prometida. Então depois de nós vemos que Deus ele encoraja, comissiona e envia Josué, chegou o momento de nós avançarmos, Então o que nós falamos até aqui está relacionado com o capítulo 1 do livro de Josué, e hoje então nós iniciamos o capítulo 2 de Josué, que vai descrever o próximo passo de Israel, que é espiar a terra, E quando nós vamos falar sobre espiar a terra, a gente sabe que Josué é alguém, vamos dizer assim, que é experimentado nesse aspecto, Lembrando que lá, quando Moisés envia, espias para Canaã, Josué está entre eles, Moisés enviou 12, Josué e Caleb são os dois que têm um relatório diferente dos outros 10. Eu sei que você lembra da história. Só que agora, o que Josué faz? Josué envia espias também. Então nós vemos que essa de fato é uma estratégia que Deus direciona a fazer. A diferença é que são dois, não são 12, são dois. E eu acredito que esses dois eles foram detalhadamente instruídos para essa missão. Então lá o capítulo 2, versículo 1 de Josué diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Então, você viu, principalmente na última semana, na verdade essa é um do princípio, enfim, um dos fundamentos que eu tenho usado nessa série, que é usar essa linguagem, essa linguagem alegórica, essa questão simbólica. Então, quando eu falo de terra prometida, eu estou falando de uma plenitude de Deus em alguma área da sua vida. Isso não se aplica somente a uma questão geográfica, podemos aplicar também. Então, essa figura de linguagem, ela é muito usada, eu gosto muito de usar, porque ela se torna aplicável. Então, aqui eu quero continuar aplicando isso. Então, quando nós vamos aqui falar sobre espiar a terra, isso é equivalente nesse aspecto alegórico a perceber o Espírito, ok? Então espiar a terra quer dizer o quê? Perceber o Espírito. A palavra que Josué dá para os espias é o quê? Vão, observem a terra e a cidade. O que Josué está dizendo? Entra lá, vai em Jericó e percebe o Espírito. Então os espias foram enviados para perceber o Espírito antes de qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa. E essa é a nossa necessidade, irmãos. Embora eu e você temos a promessa da terra, temos a palavra para possuir, nós não podemos agora nos afobar, vamos dizer assim, e simplesmente sair fazendo aquilo que nos dá na telha. Não, é necessário nós aqui percebermos o Espírito deste novo território. Para quê? Para nós agirmos na hora certa, da maneira correta. Porque senão o risco que nós corremos é que são atitudes erradas, afobadas, são coisas que não deveriam ser feitas naquela hora. Por quê? Porque a gente não conseguiu perceber o Espírito. Se você for ver nos evangelhos, você vai ver o próprio Cristo fazendo isso. Existem inúmeros momentos, Tem um momento que ele está numa casa e aonde aquela mulher está lavando os pés dele, lembra disso, E aí, na casa de Simão, leproso, na casa de Simão, fariseu, aí ele lá, no coração dele, ele olha assim e diz: se Jesus soubesse quem é essa mulher, olha, ele não permitiria fazer isso. Se ele falar, Jesus percebe aquele Espírito de Jesus, diz para ele: por que está razoando o teu coração? Ou seja, Jesus está percebendo o Espírito, Outro fato também é quando Jesus vai à casa de Jairo, a filha dele está doente, ele entra na casa. O que ele faz? Ele entra no quarto e pede para todo mundo sair. Por quê? Porque ele percebe o Espírito. Ele diz: gente, eu preciso somente nesse quarto, o pai, a mãe e Pedro, Tiago e João, para nós orarmos aqui e ela vai ressuscitar. Então, ou seja, antes de qualquer tipo de atitude, nós precisamos de perceber a questão do Espírito. Porque possuir a terra, gente, é mais espiritual do que você possa imaginar. Por quê? Preste bem atenção nisso. Cada território, todo território, no sentido de ambiente,
área da sua vida, território geográfico também, todo aspecto que seja natural, ele é governado por algo espiritual. Por isso que nós devemos perceber qual espírito que governa aquele ambiente e qual espírito que está agindo naquele ambiente. Isso é espiar a terra. Eu sei que esse assunto, gente, ele é profundo, ele é místico, mas também é delicado, mas é necessário nós abordar. Obviamente não vou conseguir abordar a totalidade dele aqui com você, né? Isso aqui é um devocional e a ideia não é ser denso, né? Mas eu preciso que você perceba isso, atente-se para isso, né? É necessário, por quê? Porque a guerra é espiritual. Não quero que a partir disso, daquilo que eu estou falando, você se torne um espia, no sentido de espiar a vida das outras pessoas, de ficar olhando para alguém e ver a atitude que ela teve e dizer, esse aqui é o espírito que está movendo ela. Ou você vigia. Não. É para que você possa perceber o espírito dos lugares que Deus colocou você. Seja na sua casa, seja no seu casamento, no seu trabalho, na sua cidade, seja nas suas próprias atitudes, ok? E a partir disso você vai o quê? Você vai combater de maneira correta, exercendo a autoridade do nome de Jesus para se apropriar da terra prometida. Então é necessário nós fazermos o quê? Espiar a terra. Isso equivale ao quê? É uma espécie de um raio-x espiritual, entende? É você perceber. Então você precisa perceber suas atitudes. Você precisa perceber o movimento na sua casa. Você precisa perceber o movimento no seu trabalho, na sua cidade, entende? Eu creio que você está me entendendo. Você precisa perceber aqui só um pouquinho, deixa eu ver. Entende? Porque todo comportamento, isso aqui é importante também, todo comportamento, ele é motivado por um pensamento, ok? E todo pensamento é direcionado por um espírito, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo para você na prática. Quando, por exemplo, vem pensamento de morte na sua mente, né? Você consegue identificar de onde vem esse pensamento? Obviamente de Deus não vem, né? Então esse pensamento vem do inimigo, né? Então você precisa de quê? Discernir, isso aqui é espiar a terra, você precisa perceber só um pouquinho, esse pensamento não vem de Deus. Entende? É Satanás. Você não pode, né? Eu estou falando de você especificamente. Você não pode aceitar todos os pensamentos que vêm na sua mente. A sua mente não pode ser um terreno baldio, entende? Cheio de entulho, sem cerca, né? Sem limite. Não, a sua mente não pode ser um terreno onde qualquer demônio pinta e borda, ok? Em qualquer momento e coloca qualquer tipo de pensamento em você, não. A sua mente ela deve ser aqui uma mente sã, né? Direcionada pelo Espírito. Por isso que você precisa discernir os pensamentos que tomam você. Os pensamentos que vêm na sua mente. Pensamento de morte, pensamento de desistir, pensamento de abandonar, pensamento de ir embora, pensamento de não sei. Você precisa discernir só um pouquinho. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é espiar a terra. E isso agora precisa de acontecer nos ambientes onde você frequenta também. O ambiente onde você está, onde Deus colocou você. Por exemplo, na sua casa. Quando você chega na sua casa, os seus filhos estão totalmente agressivos, com uma linguagem imprópria, tá aquela coisa, você consegue perceber qual o espírito que está ali? Você consegue perceber? Né? Então talvez os seus filhos estavam lá, ficaram o dia todo olhando, né, um tipo de programa na televisão que você nem sabe o que é, e depois daquele programa de televisão eles começaram a ficar agitados e agir daquela maneira. Só um pouquinho, você já sabe, você precisa perceber, cara, só um pouquinho é lá. Eu lembro há uns anos atrás, uma jovem, né? Ela me procurou e ela disse assim, Mateus, eu tenho dificuldade para dormir, tem noites que eu não consigo nem dormir, e quando eu durmo eu tenho pesadelos horríveis, assim, é uma questão de morte, é uma questão de perseguição, parece que alguém quer correr atrás de mim, alguma coisa assim. E eu disse para ela, ok, isso é um ataque maligno. Aí eu lembro que eu perguntei para ela assim, mas qual que é a tua última atividade antes de dormir? Ela disse assim, eu gosto de olhar filme. Eu disse, interessante. Mas que tipo de filme tu gosta? Eu gosto de olhar filme de terror. Aí eu disse, entendi. Aí eu fiz um desafio para ela, só fica uma semana sem assistir nenhum tipo de filme. E antes de você dormir, você vai colocar um louvor e vai fazer uma breve oração. O que aconteceu? Você já sabe, o sono voltou, o pesadelo foi embora. Por quê? Porque à medida que ela assistia aquele filme, aquela imagem, né? Aquele espírito que transmite,
espírito que transmite, influenciava a mente dela. E aí desenvolvia atitudes dentro dela. Gente, isso aqui é espiritual, isso aqui que eu e você precisamos nos atentar. Não é sobre, é pecado assistir filme. Não é pecado assistir filme, mas você não vai mais. Agora, pelo que é, o que não é pecado, lembra que nós falamos, é uma questão espiritual. Você precisa perceber, aquilo vai me influenciar no quê? Entende? Se você ficar ouvindo um certo tipo de música, você já sabe que resultado vai ter aquilo dentro de você. Se você ficar assistindo um certo tipo de programa de televisão, você já sabe o resultado que aquilo vai acontecer dentro de você. Se você ficar ouvindo certos tipos de conversa, você ficar se alimentando de certos tipos de imagem, você já sabe o resultado que vai dar. Então você ficar olhando vídeos, você ficar olhando imagens, né, que remetem ao quê? Remetem à questão sexual, você já sabe o que vai acontecer. Entende? Assim, né, também a questão das crianças, você deixar os seus filhos expostos, agora qualquer coisa, você já sabe qual que vai ser o resultado. Mas Deus nos chamou para espiar a terra, para você perceber o Espírito, porque quando você percebe o Espírito e sabe que a origem é espiritual, você vai lá na fonte direto. Aí não adianta pegar o seu filho e querer agora disciplinar ele duramente, porque ele está tendo aquele tipo de comportamento. Não, espia a terra, volta, é antes disso. Alguma coisa está influenciando ele, alguma coisa está fomentando aquele tipo de comportamento dele. Então, nós estamos diante da terra prometida, gente, por isso que é necessário perceber o Espírito para nos apropriar daquilo que Deus nos deu, ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.